Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom Leculam, amados e queridos irmãos do canal Bíblia Aberta Oficial. Eu quero aqui relatar a vocês que antes estava Prof. Miqueias Santos, que significa professor Miqueias Santos. Porém, devido ter muitos outros nomes com o mesmo nome que o meu, eu preferi deixar Bíblia Aberta Oficial e um pontinho no final, né? Bíblia Aberta Oficial, porque eu não encontrei, pelo menos nas minhas pesquisas, não encontrei Bíblia Aberta Oficial com ponto no final da forma que está o meu canal aí. Por isso eu coloquei esse nome para quando você pesquisar no Google ou em qualquer outra plataforma, você conseguir achar de imediato o meu canal no YouTube, seja nas lições, seja na oração, seja em qualquer outra circunstância que eu sempre tenho colocado aqui diversificadamente vários ensinamentos. Então, se você procurar em qualquer plataforma Bíblia Aberta Oficial, com ponto no final, vai aparecer eu lá. Porém, vamos entrar aqui na introdução. Eu não quero muito me ater ao que eu vou falar, porque hoje o assunto seria muito dinâmico. Porém, eu estou dando essa lição aqui, mas eu vou dar ela resumidamente, tá? Resumidamente. Não vou aplicar ela por completo, porque não vai dar tempo, porque senão eu gastaria mais de 1 hora. Porém, eu vou resumir ela e vou explicar algumas coisas importantes para o meu crescimento, o seu crescimento, e eu quero que você esteja atento, como eu sempre falo, pega um lápis, uma caneta, uma borracha e deixa Deus te usar. Vamos aqui a aprendermos junto. Essa lição é a lição bíblica da escola dominical, é o terceiro trimestre de 2022, é a lição adulto, tá? Hoje o tema central é esse aqui, ó. Os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecede a volta de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então, vamos falar nesse trimestre sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. Essa lição aqui, ela vai de acordo com a nossa fé. Ou seja, tem muitas outras fés que estão entrando no seio da igreja, que não provoca o que é a nossa fé verdadeira em Jesus Cristo. Então essa lição, ela vai argumentar em cima da teologia apologética, o quê? O defender as bases da nossa fé. Defender aquilo que nós cremos, aquilo que nós professamos, aquilo que nós acreditamos veemente, como as Santas Escrituras falam. Então, eu estou aqui dando essa introdução antes de entrar na lição 1, para que você esteja atento ao caminhar dessa lição, né? Eu creio que pela graça de Deus, porque pela misericórdia dele, eu não tenho, às vezes eu me sinto limitado para dar essa lição, mas o Senhor, ele tem me capacitado para que eu possa dar a primeira, a segunda, a terceira, assim como foi as lições passadas, né? Então, pela graça de Deus, o Senhor tem me capacitado e tenho dado cada lição e tem sido uma bênção, né, para quem tem assistido, tem falado, tem gostado do conteúdo apresentado aqui. Porém, eu quero te alertar que falar sobre as lições bíblicas da escola dominical não é algo fácil, né? A gente tem que estudar e nesse estudo a gente tem que falar a verdade, porque tem pessoas que estudam, mas distorce a palavra de Deus. Então, a teologia apologética, quando fala de apologética, fala de defender a fé. Fala daquilo que você crê, daquilo que você professa, como que você professa, por que você crê na Trindade. Então, o que essa lição vai falar é sobre ataques que acontecem no nosso meio e tem acontecido com muita frequência. E nós vamos abordar tema por tema com muita profundidade,
e sabedoria. Tá? Eu quero aqui já ressachar com você aqui, ela vai até a 13ª lição. Então eu vou falar aqui a primeira lição, a segunda lição, a terceira, a quarta, até chegar na 13ª. A primeira lição, que é a que eu vou dar agora, é as sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. A segunda lição é a sutileza da banalização da graça. A terceira lição é a sutileza da imoralidade sexual. A quarta lição é a sutileza da normalização do divórcio. A sutileza do materialismo e do ateísmo, uma lição muito importante. A sutileza das ideologias contrárias à família. A sétima lição é as sutilezas da relativização da Bíblia, que temos que mudar a Bíblia, não é necessário mais usar a Bíblia. Oitavo, a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal, eles têm batido muito nisso aí também. 9, a sutileza do movimento dos desigrejados, outro assunto que tem crescido formalmente aí no seio. 10, a sutileza contra a prática da mordomia cristã. 11, a sutileza das mídias sociais. E 12, a sutileza da espiritualidade holística. E 13, resistindo às sutilezas de Satanás. Vamos entrar aqui na lição 1, que é essa lição aqui, ó. Já quero entrar com vocês na lição, já quero aqui com profundidade já falar sobre ela. As sutilezas de Satanás contra a Igreja de Cristo. Abra aí comigo a sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Vamos ler comigo, vamos aqui atentar ao ensinamento. E me acompanhe, tá, meus irmãos? Texto áureo. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Verdade prática, de forma sutil e sorrateira, o diabo se desfere ataques à igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. A leitura bíblica em classe, eu acabei de ler o texto áureo, mas a leitura bíblica em classe está em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1, verso do 1 ao 5, tá? Se atém ao ensinamento comigo, para você estar familiarizado aqui. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão algum da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis, para que os conhecesse a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeita sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, nós já entramos aqui, tá, na lição 1, para você que está me acompanhando aí, presta bem atenção, porque essa lição aqui ela é muito profunda, tá, meus irmãos? E eu quero falar dela com muita graça e unção, tá? Então vamos aqui para a introdução da lição. Como eu falei, eu não vou perder muito tempo, mas eu quero já abordar coisas importantes para descrever aqui ao nosso entendimento. Neste trimestre, estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a igreja verdadeira
né, contra a verdadeira igreja. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Fora do contexto bíblico, a igreja sempre experimentou a oposição do diabo. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma, contra a mesma metodologia ou a mesma intensidade. Contudo, a gente por trás desses ataques e sempre o mesmo é Satanás. Irmãos, para nós entrarmos aqui, nós precisamos saber o que é sutileza. Porque, às vezes, o que eu vejo é que nós queremos trabalhar de forma mecânica, de forma mecanizada, né? De uma forma que, muitas vezes, não está de acordo com o ensinamento que nós aprendemos. Então, hoje, os ataques que eles são fundamentados em ideologias partidárias e muitas vezes em partidos, os ataques eles vêm de fora de várias formas. Os ataques eles vêm por meio de políticas, ele vem por meio de pessoas que caíram da fé, né, decaíram da graça, saíram do evangelho, não vive mais, não congrega mais, não está mais fazendo parte do seio da igreja. E os ataques, ele vem de que forma? Hoje em dia você sofre ataques para quem é dizimista, para quem é ofertante. Eles falam que a igreja não precisa de dízimo, eles falam que a igreja não precisa de oferta, que isso ficou para o Antigo Testamento. Então há inúmeros ataques. Há inúmeros ataques. Há o casamento homossexual que foi liberado, né? Então os ataques eles vêm de várias formas. Satanás ele trabalha dia e noite para que a igreja de Cristo possa ser atacada. Então esse ataque ele não vem só no âmbito da esfera só da igreja. Ele vem de várias atmosferas que vêm de encontro à igreja. Então por isso que a lição fala, e nós lemos aqui, eu falei aqui várias vezes, os ataques contra a igreja de Cristo. Quando fala dos ataques contra a igreja de Cristo, é porque esses ataques têm sido muito pesado no seio da igreja. A igreja, ela tem sido afrontada nos dias atuais com mais força e com mais vitalidade por meio de pessoas que Satanás usa tanto na esfera política como na esfera ambiental, de pessoas que saíram da igreja, que professaram a mesma fé, que vivia conosco, que por isso que a Bíblia fala que saíram de nós, porque não era de nós, porque se fosse de nós ficaria conosco. Então, esses ataques, muitas vezes ele vem de fora e muitas vezes ele vem de dentro, porque é de pessoas que saíram da mesma fé que nós, professa a mesma fé, lê a mesma Bíblia, porém não vive o que nós vive, porém não pratica o que nós pratica. Então esses ataques ele tem sido automaticamente e relevantemente falando, eles têm sido um ataque promissor que tem automaticamente corrompido, né, as pessoas no meio do âmbito, tanto em todas as esferas. Isso eu coloco como na política, como governamental. Por isso que a Bíblia sempre fala que nós devemos orar por nossas autoridades, né? Ou seja, as pessoas constituídas que chegaram ao poder. Porque muitas pessoas chegam ao poder e é por nós mesmos, né? Eu falo isso porque tem pessoas que na hora da votação ela não tem sabedoria de examinar quem são as pessoas que ela coloca lá e depois quando sofre as consequências fica se lamentando por que colocou aquela pessoa lá, naquele governo, com aquela autoridade. Porque se você coloca um presidente, um prefeito, um governador, um vice-presidente, ele tem autoridade suficientemente para ir contra as práticas da igreja. Ele tem autoridade, porque segundo a lei, o poder está sobre a mão dele, segundo a lei.
Perante Deus, não, porque Deus ele julga tudo e todos. Mas, perdão, mas perante a lei, ele tem o poder nas mãos. Então, muitas vezes ele vai liberar maconha como se fosse normal, como se fosse qualquer outra coisa. Muitas vezes ele vai liberar o homossexualismo, que nem agora foi liberado aí o casamento de homens com homem, como se fosse normal. E muita gente tem aderido a isso como se fosse algo simples, algo que a gente tem que aceitar. E a Bíblia fala que a gente não deve aceitar isso. Então, se a gente aceita isso, nós estamos indo contra a própria Bíblia Sagrada. Porque a Bíblia fala que só há um casamento, é de homem e mulher. A Bíblia vê o casamento monogâmico. Então também vai vários assuntos que serão relacionados, que no decorrer dessa lição vai ser explanado, e nós temos que se ater ao cosmo dessa vida, a qual muitos têm se perdido. Muitos têm se perdido por causa dos cosmos dessa vida, por causa das afrontas que Satanás tem colocado sobre a igreja, e muitos têm aderido, têm aceitado como se fosse uma prática comum. E não é uma prática comum. Você tem que entender que a Bíblia ela está nos policiando e nos corrigindo aqui. Então vamos lá. Vamos lá. Primeiro tópico da lição é a igreja sobre ataque, né? O primeiro tópico da lição é a igreja sobre ataque. O segundo tópico é a sutileza. Eu estou no primeiro tópico, tá? Do segundo subtópico, que é a sutileza do ataque. O fator de fácil contestação é que a oposição do sistema sistematizada às verdades cristãs cresceram nas últimas décadas em escala exponencial. Se em anos passados as perseguições e conflitos bélicos eram os instrumentos usados, hoje isso acontece de forma muito mais sutil. Elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. Vamos aqui agora eu estou no primeiro tópico, né? No primeiro tópico, a igreja sobre o ataque. Do segundo subtópico, que fala sobre a sutileza do ataque. Agora vamos aqui para o terceiro subtópico, que é o alerta para o povo de Deus. Um fator fácil de observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve seu povo sob alerta. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que fosse avisado. Os alertas e advertências sempre vinham. Isso pode ser visto tanto em relação às pessoas quanto aos grupos. Durante a monarquia, esses avisos de advertência vieram de uma forma muito mais intensa através do ministério dos profetas. Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo escreveu sobre o grande alerta que o Espírito Santo dava à igreja. O Espírito expressamente diz, 1 Timóteo 4:1, o advérbio grego retos, traduzido como expressamente, possui o sentido de claramente, sem sombras de dúvida. O Espírito do Senhor, portanto, faz conhecido o seu povo os perigos que o cerca. Então veja que, já aqui entrando na lição, eu já li o primeiro tópico e o segundo subtópico. Para quê? Para que nós tenhamos uma visão panorâmica do que está sendo explanado. É que esses ataques, meus irmãos, eles acontecem com muita frequência. No Antigo Testamento, se nós formos ver, a Babilônia, que era uma das mais influentes da época, né? Pois ela derribou o templo,
derribou o templo, saqueou Jerusalém, né? Pegou todo o ouro do templo. Veja que já era avisado por profecias e revelações dos santos profetas de Deus sobre a respeito dos ataques que poderia vir de acordo com a proporção que o povo do Antigo Testamento estaria passando. E isso foi notório, que nós vemos que quando Deus levanta Jeremias, Isaías, Ezequiel, Daniel, levanta profetas até no meio da própria Babilônia, isso é também a Babilônia religiosa que eu estou falando, que é a Igreja Católica, que muitas vezes tem aderido a formas de purgatório, tem aderido também a confessação de pecados, que os seus pecados foram purificados, que você vai ser salvo. Então nós vemos que esses ataques, ele vem de várias formas. Então, no Antigo Testamento, os profetas já avisou que Jerusalém seria saqueada pelo rei chamado Nabucodonosor e ele levaria o seu povo cativo. Isso já era notório. Nós vemos também lá que Deus levanta José dentro do Egito para que José pudesse guardar o povo. José guardou o povo, sim, guardou até o momento que ele se estabeleceu no Egito, mas depois que José morreu e morreu aquele rei que não conhecia mais os seus descendentes, o povo sofreu no Egito durante 430 anos. Então você tem que ver que todos os ataques, eles são brevemente avisados, constantemente relatados, para que o povo venha se precaver e venha se preparar. Não é só se precaver, porque quando você se precaver, você também tem que ter um preparamento. Então esse preparamento vai de acordo com aquilo que você se prepara. Se você se prepara, você vai estar se precavendo. Então, hoje, os ataques seriam de que forma, meus irmãos? A Babilônia política, que é o povo que vai de encontro à fé, nossa fé cristã, ou propriamente dito, o cristianismo, se você for ver, tem mais de 50 países que não pode ser pregado o cristianismo, não pode ter igreja e muito menos não pode ter Bíblia. Porque se tiver qualquer um desses três fundamentos que eu estou falando aqui, eles são mortos ou até presos e por questão da palavra e por questão da fé que professa. Então, o que eu quero te dizer é que muitas vezes, irmãos, nós temos a liberdade de culto aqui no nosso país, temos a liberdade de falar, porque o nosso país é um país laico, né? Hoje em dia você vê que no meio nosso, tudo que é coisa ruim cresce. Já o que é coisa boa não tem crescimento. Então, para eu que estou dentro, eu falo com muita certeza que nós temos que combater a nossa fé estando dentro da comunidade, não fora da comunidade. Eu vejo pastores atacando pastores, obreiros atacando os obreiros, e não é assim. Nós que estamos dentro da comunidade temos que combater contra as hostes espirituais de fora. Combater contra as coisas que têm atacado a nossa fé, a nossa igreja. O que é interno é interno. Se há disciplina, tem que ser interna. Ninguém precisa saber lá fora o que se passa dentro da igreja, a não ser os que estão dentro. Porque o que eu vejo é que as pessoas elas têm aderido, trazendo coisa de fora para dentro da igreja. E o que é de dentro da igreja, eles não trazem para fora, que é o que? O índio. A pregação, a evangelização, a comunhão, o poder de Deus, as coisas que têm que aparecer. Então, a igreja, ela se tornou o quê? Muitas vezes ela se tornou esconderijo, porque muitos estão se escondendo dentro da igreja, trazendo ideologias partidárias, trazendo coisas que não é competido com a nossa fé. Daqui a pouco eu vejo isso, porque é notório analisarmos, né, que daqui a pouco vai ter culto, porque já tem culto a cachorros, né? Eu estava vendo na internet que está tendo culto a cachorro. Agora falta culto
já tem culto homossexual, né? Que o homem ele pode vir casado com outro homem, a mulher pode vir casada com outra mulher. Agora, o que saiu agora é o casamento gay, né? Estão fazendo agora, eu vejo disso que tem pastores, que eu não considero pastores, né? Estão fazendo casamento gay. Então, para mim, essas pessoas não são de Deus, não são pastores, não leva a palavra a sério, porque na palavra não está falando para você fazer casamento homossexual. Na Bíblia não tem respaldo nenhum aqui para um pastor fazer um casamento de homem com homem ou de mulher com mulher. Então, esses ataques, eles estão vindo com muita e forte frequência em nosso meio. Veja bem que aparecerão na igreja pastores de grande capacidade, poderosamente ungidos por Deus. Alguns realizarão grandes coisas por Deus e pregarão a verdade do evangelho de modo eficaz, mas se afastarão da fé e paulatinamente se voltarão para os espíritos enganadores, as falsas doutrinas. Por causa da unção e do zelo por Deus que tinha antes, desviarão a muitas pessoas. Ou seja, esses pastores que foram ungidos, foram separados, eles mesmo vai se desviar da verdade e vai trazer essa distorção do evangelho, vai trazer essa distorção da pregação da palavra. Então, é notório aqui nós analisarmos que isso já está acontecendo em nosso meio. Isso já tem acontecido com muita frequência. Então vemos aí que muitos crentes se desviarão da fé porque deixarão de amar a verdade, como diz 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 10. Ou seja, e de resistir a tendências pecaminosas dos últimos dias, que é o que? O pecado deliberado. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então vemos aí que isso já tem se acontecido. Então a apostasia dos últimos dias, ela tem se deliberadamente acometido muitos e pegados de surpresa. Então tem um líder religioso que foi lá, eu vou falar isso porque isso aqui é necessário eu falar para vocês. Teve um líder religioso que foi lá para Roma fazer aliança com o papado, lá em Roma. E esse líder religioso, eu creio que todo mundo conhece ele, que ele é um líder religioso bem famoso. Ele foi lá para Roma fazer aliança, né? E o que acontece? Esse líder religioso, ele foi lá para Roma fazer aliança e isso já tem se cumprido. Porque nós vemos aí a igreja passando por um processo tão tendencioso que os próprios líderes têm feito alianças com maçonaria, têm feito alianças com o sistema de pirâmide, ou seja, fazendo com que o seu dinheiro gire, né, o dinheiro da igreja. Então, nós vemos aí uma força satânica por trás de tudo isso. Então, é necessário aqui eu falar para vocês, meus irmãos, que nós temos que combater toda essa ideologia partidária. Nós vemos aí a Priscila Alcântara, uma das jovens que tem arrastado aí a mocidade, os jovens, né? E essa Priscila Alcântara, ela mesmo falou em um dos podcasts dela, ela mesmo falou que ela agora ia cantar música internacional e seria mais voltada para o âmbito nacional. Não seria mais voltada para o âmbito gospel. Porque agora, entre aspas, tem um mundo gospel aí que está surgindo com muita força, que é um mundo gospel secularizado. O que é isso, secularizado? É um mundo gospel que aceita de tudo. Aceita pessoas de todas as formas e que não há mudança na vida dessas pessoas. Aceitam elas, mas que não há mudança na vida delas. E isso aí não é Bíblia, porque a Bíblia fala: vinde como estáis, mas não permaneceis como está. Eu posso ir como eu estou, posso ir
homossexual, gay, eu posso ir gay para a igreja, mas eu tenho que ser restaurado. Eu tenho que largar essas práticas mundanas. Eu posso ir casado com um homem, mas eu tenho que ir lá, eu tenho que me libertar. Eu tenho que desfazer esse casamento, porque esse casamento não é de Deus. Esse casamento, segundo a Bíblia, não é. É por isso que eles querem mudar a Bíblia. É por isso que eles falam que a Bíblia tem que ser atualizada, né? Claro que aqui eu já estou falando já do tópico 3 também. Tem confundido a mente do povo de Deus, tem confundido aí o meio gospel evangélico que tem muitas vezes aderido a essas coisas. Estou no terceiro tópico, a igreja na reta final. A sutileza de Satanás ao atacar a igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus preveniu a igreja de que isso aconteceria. Não há razão, portanto, para surpresas. Foi previsto e registrado nas Escrituras. Além desse fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos. Então, tudo é avisado pelo Espírito Santo. Tudo é avisado pelo Espírito Santo. Só não dá ouvido quem não quer. Só não dá ouvido quem não quer. Tudo está sendo avisado pelo Espírito Santo. 1 Timóteo 4,1, expressamente nos últimos tempos, é uma referência ao período compreendido como sendo a era da igreja. Nesse aspecto, o apóstolo Pedro disse que o derramamento do Espírito Santo fazia parte dos eventos dos últimos dias. E de forma semelhante, o apóstolo Paulo descreve como os homens se comportariam nos últimos dias. 2 Timóteo 3:1, 7. A precisão com que foram descritos esses sutis ataques de Satanás contra a igreja não é a referência a dia e hora. Deveria servir de alerta máximo para nós. A profecia também clara e objetiva em descrever comportamentos, ações e práticas que marcaria esse tempo final. Se o apóstolo Paulo, que viveu há mais de 2000 anos, disse, já vivencia os últimos dias, 1 Coríntios 10:11, o que a igreja pode dizer dessa presente época? Não estaríamos na reta final, nas últimas voltas da corrida? Então veja, meus irmãos, que esses ataques, ele tem acontecido de uma forma muito mais ampla no seio da igreja, que as pessoas elas não têm acreditado muitas vezes, não têm dado importância aos ataques que estão sendo arremetados à igreja de Deus, à igreja de Cristo. Então, a igreja de Cristo, ela precisa estar em estado de alerta contra as sutilezas de Satanás desta reta final. Por quê? Porque é os últimos dias, é os últimos momentos da igreja sobre a face da terra. A qualquer momento, Jesus pode voltar. Porém, o Espírito Santo, ele avisa antes. Eu estou aqui com o meu livro de apoio, eu peguei aqui, e é importante salientar aqui aos meus queridos e amados irmãos, no livro de apoio está dizendo assim, ó, é importante destacar que Pedro escreveu aos cristãos que vivia em um contexto de intensa perseguições. A fé cristã não era aceita e muito menos tolerada, sendo uma fé periférica e não conhecida pela população e pelo Estado, o cristianismo era considerado uma cultura nociva ao sistema existente. Assim, por onde ia os cristãos, experimentava perseguições nesse aspecto. O apóstolo Pedro sublinha que os cristãos no mundo todo estavam passando por sofrimentos. O contexto deixa claro que essas aflições que Pedro chamou de fogo ardente em 1 Pedro 4,12, vinha por conta da não aceitação da fé cristã. Nenhum cristão tinha a liberdade livremente de exercer a sua fé, de
uma forma bem perecível. O Estado e o sistema religioso daquele tempo eram os inimigos visíveis para reprimir o cristianismo. Contudo, de acordo com as Escrituras, o verdadeiro agente opositor, o diabo, era quem de fato estava usando o sistema estatal e religioso da época para tentar devorar a fé cristã. O diabo atuava por trás de pessoas, instituições e do sistema. Isso nos mostra que, mesmo não sendo visto ou exposto, Satanás trabalha contra a igreja em diferentes épocas e momentos da história. Os cristãos se deram conta de que algumas coisas muito graves estavam acontecendo na presente e não era diferente. Assim como o diabo usou a cultura existente no contexto neotestamentário para se opor à igreja, da mesma forma acontece agora. Se o diabo provocou aflições e sofrimentos aos primeiros cristãos, não deve causar surpresa para ninguém que ele ainda continue fazendo o mesmo. O que eu quero que você entenda, eu li aqui o comentário aqui do livro de apoio, porque eu quero aqui deixar duas coisas claras aqui para nossas vidas espiritual. A primeira é que nós vivemos em um tempo que é tudo liberado. Um tempo que é tudo liberado. Você pode fazer tudo. Você pode fazer tudo o que quiser. Você tem direito a fazer tudo o que você quiser. Porém, tem coisas que vai te causar consequências. A igreja do primeiro século, ela passou por essa perseguição. O próprio Paulo, que naquela época se era conhecido mais como Saulo, ele, entenda bem, Saulo, perseguia a igreja de Deus. Assim como Caifás, assim como os romanos da época, porque a igreja, ela viveu um período ali de perseguição durante o tempo dos primórdios da igreja primitiva. A igreja, ela foi perseguida. Exemplo disso é que Tiago foi morto à espada, foi cortado o seu pescoço. Já desde o tempo de João Batista, que foi a sua cabeça foi dada numa bandeja. Então, a perseguição na era dos primórdios era a mesma época de hoje. Hoje, se a pessoa que prega o evangelho, ela vai receber críticas e enxurradas de crítica da direita, da esquerda. Hoje eu vejo que tem pessoas que, eu sou esquerda, eu sou direita. Hoje é pessoas selecionando partidários, mas não analisa projetos. A gente tem que analisar projetos, não escolher partidários, porque todos os partidários ficam. Naquele dia nós vamos ter que se agrupar e escolher um só caminho. Um só caminho. Ali não vai ter esquerda e direita, ou vai ter um só caminho que vai levar à salvação. Não vai ter ali direita e esquerda, não. Os partidários vão ficar, mas só vai ter um único caminho. E esse único caminho é por onde que nós iremos ser salvos. Então, analisando aqui, já entrando no tópico 2, a natureza dos ataques, porque de que forma nós temos que se preparar para a natureza dos ataques. Porque tem pessoas que não sabem lidar com a natureza dos ataques. Porque os ataques ele vem de fora, vem de dentro, ele vem de várias atmosferas, que eu falei na introdução dessa lição. Mas eu vou adiantar porque tem muita coisa e eu não vou conseguir aqui explanar toda essa aula. Como eu falei, eu quero dar aqui uma introdução. Agora, na segunda aula, eu vou explanar, vou dar ela com mais virtualidade, completa, com mais assunto, com mais dinamismo. Vou falar ponto por ponto. Então, aqui eu estou dando uma introdução, trazendo aqui um texto em cima do comprimento da aplicação dessa lição, né? Para que você, professor, aluno, tenha base para estabelecer na sua igreja o que é mais importante e de que forma que você deve preservar, trazendo ali a compreensão dos que estão
aprendendo essa aula. O ataque de natureza espiritual. Em sua exposição, o apóstolo faz referência aos espíritos enganadores e a demônios. 1 Timóteo 4:1. Não há nenhuma dúvida que uma referência aos espíritos maus aqui, também chamado de demônios, isso revela a natureza dos agentes envolvidos nos ataques que são feitos à igreja. Satanás e seus demônios, os maiores inimigos da igreja, são seres sobrenaturais. Nesse sentido, podemos também dizer que a natureza desses ataques é espiritual. De fato, ao escrever aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principado e potestades, né, do mal. Então vemos aqui que, ao mesmo tempo, meus irmãos, os ataques que nós enfrentamos no âmbito particular da igreja não é só de pessoas, porque Satanás ele usa pessoas. Então, nós não lutamos contra carne e sangue, mas lutamos contra as pessoas que Satanás usa para oprimir a igreja, para dificultar o acesso da fé. A mesma coisa, eu quero dar um exemplo disso, que eu fiz um canal no YouTube um tempo passado, e meu canal ele se perdeu, né? Ele se perdeu porque eu perdi esse canal e eu perdi ele de que forma? Pessoas tiraram esse canal de mim, tiraram, ou seja, hackearam meu canal no YouTube. O que eu falo para você aqui, eu falo porque as pessoas, quando ela vê que você está dando fruto, está fazendo a obra de Deus, está fazendo a vontade de Deus, pessoas usadas por Satanás vai querer oprimir ou tirar, ou tipo, querer parar você, querer colocar dificuldades para parar aquilo que você está fazendo. A mesma coisa é a igreja. A igreja, ela está crescendo. Ela está crescendo e é necessário que ela cresça, por mais que tenha as oposições satânicas, mas a Bíblia fala que as portas do inferno não para a igreja. Ou seja, Satanás, esse mundo, o mundo é dele, porque foi entregue a ele. Mas contra a igreja, Satanás não tem poder, porque a igreja é do próprio Jesus Cristo. E ele fala que as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Então, a igreja, ela tem ainda um dono. E esse dono, ele luta. De que forma? Com a palavra, combatendo essas coisas e mostrando a realidade delas. Então, nesse aspecto, nós temos que entender. Eu conheço pessoas aí que, por receber uma cesta básica, ele volta no prefeito ou no vereador, porque às vezes o cara construiu o asfalto da rua dele ali, a rua dele estava sem asfaltar 10 anos. E aí o prefeito ou o governador construiu ali e asfaltou a rua, colocou esgoto. Aí ele não analisa o que qual é o posicionamento dele enquanto a igreja, enquanto a fé protestante, enquanto o cristianismo. Aí você vai lá e volta nele porque ele construiu ali o asfalto da sua rua, colocou esgoto, sabendo que isso é a obrigação dele. Aí você vai votar nele, mas você não conhece quais são os posicionamentos dele. Você não conhece qual é o plenário dele de instituição, de alegoria, de pensamento, qual é o que ele deseja fazer para o crescimento, a expansão. Você não sabe. Aí você volta nele, quando você vai ver, ele é comunista. Ele é comunista, ele é a favor do aborto, ele é a favor do casamento homossexual, ele é a favor da maconha, ele é a favor da cocaína, ele fala que tem que liberar tudo. Aí já era, quando você volta nele, coloca ele lá em cima, lá ele tá com o poder na mão. Ele pode fazer, pode desfazer, entendeu? Então porque você deu para ele o poder, porque você não analisou os conceitos de pensamento dele. Então Satanás, ele usa pessoas
Porque Satanás é espiritual. Você está vendo Satanás? Você não consegue ver ele, mas ele é espiritual. Ele usa pessoas, ele usa a atmosfera desse globo, porque isso foi dado a ele. A Bíblia fala que Satanás é o príncipe desse mundo. Então, nós temos que saber qual é a natureza dos ataques que nós realmente estamos enfrentando. Porque às vezes nós achamos que estamos ajudando, mas nós estamos atrapalhando. Porque o crescimento da obra depende de nós. Porque os ataques, é como Paulo falou aqui, ó, não é simplesmente na virtude da espiritualidade, mas em si em termos de pessoas que também estão ao nosso derredor provocando esse desfecho. Então, vamos aqui, o ataque é de natureza moral. Outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataque, a igreja que revela a sutileza do diabo, esse também é um ataque moral. O apóstolo faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita e que também são mentirosas. Esses comportamentos se encontram na esfera moral. Na verdade, a hipocrisia e a mentira são manifestações inversas das virtudes morais cristãs, da autenticidade e da verdade, a operação do erro. Sempre trabalhar com falsidade e o engano, Paulo também demonstra a esfera moral desse ataque quando faz referência aqueles que têm cauterizada a sua própria consciência. O termo grego suneides, usado aqui para consciência, é uma referência à capacidade humana de julgar, de entender o certo e o errado. Em outras palavras, é a faculdade humana por meio do qual se distingue o que é moralmente bom ou ruim. Com consciência, cauterizada no grego cauterizazo, significa dizer que ela se tornou insensível para julgar entre o certo e o errado. Então veja que eu li aqui agora o subtópico 2, claro que eu já falei sobre isso, mas eu quero te perguntar de que maneira você tem visto esses ataques? De que maneira você tem ajudado a combater esses ataques? Porque hoje em dia, quando você abre o Facebook, abre a internet, você vê muitas críticas de pessoas que nem crente é criticando a igreja. Mas de que maneira você tem ajudado a combater esses ataques à igreja de Cristo? Porque cada um vai prestar conta pelo corpo e fora do corpo. Cada um vai prestar conta diante de Deus. E é esse o problema, é que as pessoas não estão vendo, estão cegas espirituais. Sutileza. Eu perguntei no começo da lição o que é sutileza. Sutileza é um adjetivo que qualifica uma pessoa ou algo de delicado, meigo, suave, e trata-se de um comportamento hábil, perspicaz, que revela certa inteligência de espírito. Esse objetivo qualifica determinados comportamentos tanto para o bem quanto para o mal. Nesse trimestre, nosso objetivo é destacar a sutileza de Satanás contra a igreja de Cristo. O que você tem feito para o corpo, para a igreja de Cristo? Porque hoje você abre todos os canais de meio evangeliquez que só bate na igreja, só julga a igreja. O dono da igreja não é eu e nem você. O dono da igreja é ele. O dono da igreja é ele. E é ele que vai julgar a igreja. É ele que vai julgar a igreja. Então, às vezes, nós queremos ganhar fama apontando A e B, mas sem ter a total consciência de saber o que é certo ou errado. Então, a sutileza é isso aí. É pessoas que se usa de artifícios para querer debater e demandar contra aquilo que nós professamos. Então,
como eu falei na introdução, estamos defendendo a nossa fé? Estamos defendendo a nossa fé? Essa lição ela é toda apologética, do 1 ao 13, do 1 ao 13º. Ela é toda apologética. Nós estamos defendendo a nossa fé como devemos defender verdadeiramente, meus irmãos. Eu pergunto isso para você e deixo isso aí para o seu entendimento. Então vamos aqui dar continuidade. O auxílio teológico, eu quero aqui falar de algo muito importante, que o apóstolo insiste que devemos andar no Jesus que recebemos para ficarmos arraigados e edificados e ensinados. Entretanto, a mensagem dos agentes de Satanás é sempre contra tudo o que cremos. Pregamos e praticamos, às vezes, há alguns pontos em comum entre ele e nós. E nisso reside o perigo, pois é por onde eles entram e depois de expor os modos esperandi-los, falsos mestres, ou seja, o uso de alguns métodos que ele usa para desviar o povo da fé cristã. O apóstolo faz uma séria advertência, tende um cuidado. Colossenses 2,8. Devemos cuidar da liberdade que recebemos em Jesus Cristo. Então veja, antes de entrar na esfera religiosa, para me finalizar a lição aqui, eu quero abordar um tema muito importante para você, que eu acho que é necessário. As pessoas que têm saído da nossa igreja, muitos têm caído, muitos têm se afastado e muitos têm se desviado da fé cristã. O tempo de apostasia que vivia ali, a qual Paulo fala dos últimos dias, que era uma apostasia demandada de ignorância bíblica, não aceitando mais a teologia. Se você for ver, tem irmãos que eles criticam a teologia, eles não aceitam de jeito nenhum a teologia, sabendo que isso aqui, ó, eu vou mostrar para vocês, isso aqui, ó, a Bíblia, tá vendo essa Bíblia aqui? Essa Bíblia aqui, se eu prego, se eu ministro, se eu falo, se eu uso para ensinar, para educar, eu estou dando teologia. Se eu uso para todos esses artifícios que eu acabei de falar, eu estou dando teologia. Porque a palavra teologia vem da Bíblia, está escrito no livro do Evangelho de Lucas. Então, a palavra teologia, ela é bíblica. Theos, logia, Deus e livros. A Bíblia, ela é um compêndio. É Deus falando através dos livros, através das letras, das palavras, ou como a própria Bíblia faz, das escrituras. Então, a gente às vezes é muito ignorante. Eu conheço pessoas aí que é ignorante ao ponto de criticar quem ora errado. Eu sei que devemos ensinar, que é o que eu estou fazendo aqui, mas para me ensinar, eu não preciso criticar o meu irmão. Para me ensinar, eu não preciso julgar o meu irmão. Ensinar é discipular, é mostrar o caminho que deve caminhar. Então, o que eu vejo hoje é que os ataques têm sido de fora e de dentro. Por quê? Porque hoje tem muitas igrejas neopentecostal, vários tipos de movimento, copo de água, rosa ungida, papel, foto, aliança, tudo isso é um misticismo religioso. Porém, eu não vou me ater a nisso, porque eu já estou finalizando e eu quero ler aqui o terceiro subtópico para entrar no tópico 1, que é a esfera religiosa. É importante tratarmos aqui nas esferas que esse ataque ocorre. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ele acontece na esfera religiosa, que foi o que eu acabei de falar aqui para vocês. Acontece, portanto, na esfera da igreja. Isso fica claro quando Paulo diz que há apostasia alguns da fé, que foi o que eu acabei de insinuar aqui. Não há dúvida de que o apóstolo está se referindo a cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo e pior,
agora estão a serviço dele. Aqui os principais inimigos do evangelho vêm de dentro da própria igreja. Não é de admirar que as pessoas que mais causam danos e escândalos ao evangelho sejam aqueles que já lutaram em suas trincheiras, contudo, por alguma razão, abandonaram a fé e se tornaram inimigos da igreja. Certamente você conhece alguém assim. Realmente eu conheço. Eu conheço, não é alguém não, eu conheço vários que saíram da igreja, hoje é contra a igreja, é contra a fé cristã. Se por ele acaba com a igreja. Por ele acaba com a igreja. Por ele acaba com a igreja. Para ele não quer nenhum crente. E um deles é o Romilson Ferreira, falso profeta aí que tem feito um canal do YouTube aí, muitos têm seguido esse homem, um tal de Romilson Ferreira. Tem outros aí também que o nome dele se chama um tal de Miranda, né? Senhor Miranda desigrejado, tem arrastado milhões de pessoas aí, um tal de Senhor Miranda desigrejado, tem arrastado milhões de pessoas aí, né? Então, às vezes, irmão, nós ajudamos pessoas que não têm crescimento nenhum na fé que nós crê. Principalmente os grupos que você entra, você, mulher de Deus, você, homem de Deus, que entra em grupos que pessoas nem crentes são pessoas usadas por Satanás. Saia desses grupos que você está. Saia desses grupos de WhatsApp, de Telegram, de pessoas que não são crentes. Saia desses grupos. Tem pessoas que não são crentes, faz grupo para denegrir a palavra, para mentir, para enganar, para falar que isso não está na Bíblia, para falar que isso não é da Bíblia. E aí vira aquela bola de neve. Eu vou bater essa lição toda nesses grupos de WhatsApp, de Telegram, que não são bíblicos. Tem o nome lá, Jesus te ama. Tem o nome lá, Jesus é a salvação, mas é mentira. Eles não crêem na palavra de Deus. Eles é contra a nossa fé. Eles é contra a nossa fé, eles é contra a Bíblia Sagrada, eles não creem na palavra de Deus. E por via das dúvidas, eu não quero que você se perca com esses aí que estão se perdendo. Eu quero que você creia naquilo e faça sua base teológica e apologética para discernir o que é certo e o que é errado. Vamos para a conclusão, porque não dá mais tempo. É muito assunto e aqui eu só quero um comprimento para nós entendermos. Conclusão. Nesta lição vimos que o diabo tem atacado a igreja de forma sutis. Essa é uma realidade de cada cristão, precisa se conscientizar. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataques, não veremos a necessidade de nos defendermos. É preciso, portanto, conhecer a natureza deste ataque na esfera na qual ele ocorre e, o mais importante, punir-se das armas espirituais para ganhar essa guerra. Irmãos, se nós não se atermos ao que nós estamos passando, irmãos, nós iremos sofrer muito mais. Se nós não se atermos ao que nós estamos passando, nós iremos sofrer muito mais. Por isso que eu falo para você, nós temos que ter as ferramentas corretas para combater o bom combate. Porque o combate nosso não é só físico, mas é espiritual. E aquele que não está esperando, aquele que não se preparar para se combater contra os desigrejados, as políticas, o mundo gospel, né? O mundo evangeliquez, que é o mundo que está entrando no meio da mídia com todos os adereços de Satanás, abrindo as portas para tudo. Se você não se ater ao fechamento disso, você se perde no meio da caminhada. E a salvação, ou melhor dizendo, não há salvação. Porque se você se perde, você se apostata da fé. Quando fala apostasia, fala o decair da fé, cair da graça, cair da comunhão. Cair da graça é o quê? Você tá aqui, ó. Você tá aqui, você tá firme. Aí você cai.
você cai daqui de cima para baixo, você cai da graça, você cai da fé, porque você está abandonando a fé genuína. Então, fique atento aos ataques, que são muitos e de várias maneiras. Agora eu quero te pedir aqui a você que assistiu comigo até o final, compartilhe essa lição. Compartilhe, me ajude. Eu peço a sua ajuda porque ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Quem fala que faz sozinho é mentiroso, porque ninguém faz nada sozinho. A gente precisa um dos outros. Compartilhe essa lição. Me ajude a ganhar almas, que o foco daqui da lição não é simplesmente gravar para mim, é gravar para ganhar almas, para abrir os olhos dos cegos. Eu quero orar pela sua vida. Dá um joinha. Quando você dá um joinha, o YouTube entende que meu conteúdo é bom, é relevante e assim ele vai compartilhar em outras plataformas com mais pessoas. Se não é inscrito, se inscreva no canal do seu lado esquerdo, se inscreva no canal. Me ajude, por favor. Se inscreva no canal. Faça parte dessa obra, faça parte desse trabalho. Se inscreva no canal, ative o sininho para tudo que eu postar você receber as notificações. Amém? Eu vou orar aqui por você. Senhor meu Deus e meu Pai. Pai, toma a tua igreja, Pai. Guarda a tua igreja. Livra a tua igreja, Pai. Porque no meio que nós vivemos, Pai, é um meio difícil, é um meio frágil, é um meio de uma sociedade, meu Pai, que aceita de tudo, Senhor. Sem saber o que é certo, sem saber o que é errado. Pai, eu oro pelos meus alunos, pelos professores, eu oro por todos que me acompanham diante dessa lição. Abra os olhos dos meus irmãos, capacita meus irmãos, abra o entendimento deles para estar comigo na aprendizagem, na vida conjugal, espiritual e entendendo, Senhor, que o casamento foi feito por Deus, entendendo que as leis foi dada por Deus, entendendo, Senhor, que tudo precisa ser estabelecido e sendo estabelecido precisa ser, meu Pai, de acordo com a vontade e a verdade da Tua palavra, para que possamos seguir. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço em nome de Jesus. Deus abençoe, servo de Deus e serva do Senhor. Deus abençoe.